Olá, eu sou a discente Jéssica Del Nero, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Unai, do curso de Medicina Veterinária. Hoje vamos falar do projeto Sinoterapia como uma intervenção terapêutica interdisciplinar em instituições de longa permanência para idosos, ILPI, em Unai, Minas Gerais. Junto comigo, na autoria deste projeto, está a discente Claudinete da Assunção Ramos Penha e a docente Jeane Brock Siqueira. A terapia assistida por animais é uma intervenção direcionada na qual um animal devidamente treinado e que atenda aos critérios necessários se torna parte integrante do processo de tratamento. Diante desse conceito, o projeto Zooterapia Bicho Amigo, implantado desde agosto de 2016, foi pensado e estruturado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, para atender idosos da Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI, Abrigo Frei Anselmo, da SSVP em Unai, Minas Gerais. Discentes e docentes de medicina veterinária são responsáveis pela avaliação clínica e comportamental dos cães voluntários, além do transporte até o abrigo e auxílios nas sessões desenvolvidas. A equipe multidisciplinar do Abrigo Frei Anselmo, composta de terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, entre outros excelentes profissionais, realizam a seleção dos idosos para a participação, além do acompanhamento e direcionamento nas atividades realizadas. As sessões com duração de 50 minutos são realizadas semanalmente, observando-se individualmente as condições físicas, o interesse em participar de cada indivíduo e a sua condição de saúde. São desenvolvidas atividades de estimulação motora, como apreensão e arremesso de bolas de diferentes tamanhos, pesos, texturas e cores, pentear e acariciar os cães com mãos e pés e oferecer petiscos ao cão, assim como atividades de estimulação cognitiva, como estímulo à conversação, ao reconhecimento das pessoas, recuperação de lembranças e vivências anteriores, o que leva à estimulação social. Todo o processo é documentado após o término da sessão e as informações são posteriormente avaliadas e discutidas. Aqui a gente tem algumas fotos dos participantes das nossas sessões. Foram realizadas 111 sessões de TAA, sendo 10, 31, 30 e 40 sessões, respectivamente, durante os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Durante o ano de 2020 e 2021, as sessões foram interrompidas devido à pandemia de Covid-19, e o projeto desenvolveu atividades remotas, como divulgações em redes sociais, criação de novas atividades terapêuticas e treinamento dos cães. Aqui, gostaria de prestar nosso respeito com a perda dos idosos participantes do projeto, que faleceram nesse período devido ao Covid-19. Nossos sinceros sentimentos. Cerca de 20 idosos integraram e deixaram o grupo de sessões ao longo dos anos. Observou-se uma mudança no comportamento dos idosos quanto ao interesse em realizar os exercícios em relação às sessões convencionais, uma vez que eles são facilitados pela presença e participação dos animais, o que os torna mais atrativos e descontraídos. Vários benefícios físicos, psíquicos, sociais e educativos foram observados, tais como melhoria de destrezas motoras finas, melhoria da postura do paciente, melhoria da capacidade de atenção, diminuição da ansiedade, diminuição da sensação de solidão. Além desses, podemos observar a estimulação da disposição e interação à participação em atividades de grupo, a melhoria das relações da equipe de saúde com os idosos, aumento do vocabulário e estimulação da memória imediata e de longo prazo. Gostaria de agradecer à equipe responsável pelo 8º Se Integra,
Agradecer a todos que assistiram este vídeo e puderam conhecer um pouco do projeto Zooterapia Bicho Amigo. Agradecer em especial a equipe multidisciplinar do Abrigo Frei Anselmo, que nos permite o desenvolvimento de nossas atividades e se empenha no auxílio necessário para a realização destas. E um agradecimento especial aos idosos participantes atuais e passados por seu empenho, alegria e disponibilidade com o nosso projeto. Aprendemos muito com vocês. É uma honra ter a oportunidade de trabalhar com pessoas tão ricas de conhecimento de vida. E por fim, aos discentes e docentes, em especial a professora Giane Brock Siqueira, que está sempre empenhada em nos estimular e apoiar durante todos esses anos de Zooterapia Bicho Amigo. Obrigada! Olá, meu nome é Matheus Costa Viana e hoje eu vou apresentar o trabalho/projeto sobre determinação da espalhabilidade in vitro de cosméticos no mercado atual. Esse foi um trabalho feito para o Sintegra e conta com a realização dos discentes Matheus Costa Viana como primeiro autor e Bruna de Almeida Rocha como segunda autora, além da ajuda do docente Guilherme Carneiro. Para começar, eu vou ter que falar que cosméticos é algo que está tendo uma alta demanda no mercado e justamente por conta do avanço tecnológico e por conta da vaidade das pessoas em si. Como você pode ver, o Brasil está em quarto no mercado de vendas, com um total de 30 bilhões de dólares, enquanto o primeiro, que é os Estados Unidos, está com 89,5 bilhões. E com essa alta foi levado uma necessidade grande de melhoria do controle de qualidade, um controle de qualidade preciso, que garantia a segurança do consumidor. Entre esses controles de qualidade, a espalhabilidade in vitro é muito importante, porque para que novos produtos sejam eficientes, é necessário que eles se espalhem adequadamente sobre a superfície do local aplicado, seja cabelo, pele. E então, o objetivo desse estudo, desse projeto, foi avaliar e comparar a espalhabilidade in vitro de diversos cosméticos presentes no mercado brasileiro, já que é uma coisa que não se tem muitos estudos e não tem muito comparativo em geral. Um exemplo de espalhabilidade a gente pode mostrar na figura 1, no caso, uma mulher espalhando creme no rosto, e na figura 2, um homem espalhando espuma de barbear no rosto. A gente vê que o creme, com certeza, você vai ter que passar menos por conta de uma alta espalhabilidade, já que a espuma de barbear, no caso, ela não se espalha tão adequadamente, tendo que passar mais produto. Mas enfim, como se mede a espalhabilidade? Primeiro, você vai ter que preparar um volume fixo de amostra. Mas como que você vai preparar esse volume fixo de amostra? Você vai preparar ela com a ajuda de 2 aparatos de vidro. Primeiro, você vai colocar um aparato de vidro mostrado na figura 3, que é o quadrado. Depois você vai colocar o aparato de vidro como mostrado nessa figura 4, o circular, com orifício no centro. Você vai colocar primeiro o da figura 3, depois o da figura 4. E você vai colocar a amostra dentro desse orifício central. Tendo cuidado para não ficar nem faltando e nem sobrando. Depois então você vai tirar essa placa de vidro circular e irá colocar essa lâmina de vidro mostrada na figura 5 sobre a amostra. Você vai chegar o mais próximo possível e irá soltar. Então você vai ver uma espalhabilidade. Vai começar a ver se espalhando. Então, após se estabilizar essa espalhagem, você vai pegar um papel milimetrado, colocar embaixo dessa placa suporte de vidro quadrada e irá medir. Então, depois de medir, você vai aplicar a fórmula mostrada ali na direita, que seria espalhabilidade é igual a diâmetro ao quadrado vezes π sobre 4. Então, a variável seria o diâmetro e espalhabilidade.
Como geralmente a gente está procurando a espalhabilidade, já que não tem muitos artigos científicos, não tem muita referência, geralmente usaremos o diâmetro para calcular. No estudo feito, a gente utilizou a vaselina sólida como controle negativo de espalhabilidade. O que seria esse controle negativo de espalhabilidade? Seria quando simplesmente não se move. Coloca-se a lâmina em cima, solta, e simplesmente não se move. Então usamos isso como controle negativo de espalhabilidade. Logo após, a gente observou mais 6 cosméticos semissólidos, nomeados em C1, C2, C3 até C6. Todos os cosméticos apresentaram resultados na faixa de 120 milímetros quadrados, como mostrado no C6, até 320 milímetros quadrados, mostrado no C1. Isso mostra que, a partir dos números analisados, uma clara diferença entre as cosméticos de diferentes funções, já que C1, C2, C3 e C4 eram cosméticos utilizados para hidratação, como cremes, etc. Cremes hidratantes, etc. Enquanto C5 era um condicionador e C6 uma loção detox. Então, todos demonstraram uma espalhabilidade adequada, já que o creme vai ter que se espalhar mais, enquanto um condicionador e uma loção detox não tanto. Apesar que um condicionador e um creme tem uma certa espalhabilidade igual ou parecida em si, similar. Enquanto a loção detox esteve muito baixo dos valores obtidos em relação ao creme, o condicionador, etc. E é isso, essas são as referências que usamos. E eu queria agradecer muito, especialmente ao professor Guilherme, porque ele foi realmente um exemplo de dedicação à profissão e ele realmente se mostrou muito bem capaz de ensinar. E realmente teve muita disponibilidade e tentou ao máximo na recepção dos novos alunos, que no caso foi a Gabi também. E muito obrigado aos colegas dos laboratórios de desenvolvimento farmacêutico, ao laboratório dos motivos de pesquisa para a farmácia, que é o Multifar, e peço muito obrigado pela paciência e compreensão por todos eles. E é isso, muito obrigado. Olá a todos, o meu nome é Aline Aparecida Silveira e juntamente com o professor Jonatas Ferreira da Silva Santos, eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado O efeito de 12 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade sobre a massa corporal e índice de massa corporal de mulheres. Os exercícios físicos vêm se tornando cada vez mais um grande aliado de quem busca qualidade de vida e promoção à saúde. Sabe-se que a sua prática regular, junto com um bom planejamento, tem vários benefícios à saúde dos praticantes. Com o distanciamento causado pela Covid-19, as pessoas têm buscado treinamentos eficazes em termos de tempo, já que uma das causas, que leva à inatividade física é a falta de tempo. É o que diz as pessoas que muitas vezes não fazem atividade física, a falta de tempo. Sendo assim, caracterizado por momentos de alta intensidade, seguidos por momentos de baixa intensidade ou até mesmo pausa, os treinamentos intervalados de alta intensidade, eles têm se popularizado cada vez mais entre os praticantes. As sessões dos treinamentos intervalados, elas geralmente são feitas em um curto intervalo de tempo, sendo que, segundo alguns artigos, ele pode ser praticado de 2 a 3 vezes por semana, com uma duração de até 30 minutos. Ou seja, para quem busca um curto intervalo de tempo, é um exercício que pode proporcionar essa questão para o indivíduo que o pratica. Os exercícios intervalados de alta intensidade, eles também estão sendo usados para controle de algumas comorbidades, dentre elas a obesidade, já que a obesidade é uma das doenças crônicas mais preocupantes da atualidade.
já que ela é fator de risco para desenvolvimento de várias outras doenças. O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito de 12 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade sobre a composição corporal de mulheres. Participaram do presente estudo 11 mulheres com uma idade média de 37 anos. Todas elas estavam livres de qualquer tipo de lesões ou desordem osteomusculares. Para esse controle, assim que elas se inscreveram, no programa, foi realizado um parquet, onde elas responderam as perguntas e assinaram, onde constava que elas estavam livres de qualquer tipo de lesão. A intervenção teve duração de 12 semanas. Os procedimentos utilizados, para a massa corporal, foi usada uma balança digital e para estatura foi usado o estadiômetro. Eles estavam vinculados à balança. E para cálculo do índice de massa corporal, foi utilizado a forma IMC, que era igual quilo por metro ao quadrado, e foi também utilizado alguns testes estatísticos. A análise de variância mostrou que houve um efeito de fator momento, tanto sobre a massa corporal, tanto quanto o índice de massa corporal. Na massa corporal, teve uma diferença, entre o mês 2, mês 3 e mês 4, quando comparado ao mês 1. E o IMC também. Teve uma diferença entre o mês 2, o mês 3 e o mês 4, quando comparado ao mês 1. Pode-se observar também na massa corporal que houve uma diferença entre o mês 3 e o mês 4 em relação ao mês 2, e o mesmo aconteceu para o índice de massa corporal, onde houve uma diferença do mês 3 e mês 4 em relação ao mês 2. Podemos observar aí na tabela 1, as características das mulheres engajadas no programa, que no mês 1, a massa corporal, que era de 67,7, no mês 4 foi para 63,5. E o IMC, que era de 27,3 no mês 1, no mês 4 foi de 25,5, havendo essa diferença aí tanto para a massa quanto para o índice de massa corporal. Ou seja, o treinamento intervalado de alta intensidade, ele foi capaz de reduzir tanto a massa corporal quanto o índice de massa corporal das mulheres que estavam engajadas no programa. Ou seja, foi possível identificar que houve essas reduções após 4 semanas de treinamento, após 8 semanas, após 12 semanas. Sendo assim, os treinamentos intervalados de alta intensidade, eles podem ser usados como estratégia que visa a redução da massa corporal e do índice de massa corporal. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mônica e hoje eu venho apresentar o nosso resumo do nosso trabalho, que foi intitulado como Pesquisas com Plantas Medicinais no FVJM, onde teve contribuição e participação da Thaisa Clara e da professora Cristiane Grael. Há um grande interesse científico nas plantas medicinais, por serem fontes de produtos bioativos, que a gente pode destacar os medicamentos, inseticidas, herbicidas, cosméticos e entre outros. E o objetivo principal desse resumo é destacar mesmo a contribuição que a universidade tem no desenvolvimento de novas pesquisas com essas plantas medicinais, visto que a região do espinhaço e adjacência é muito rica na vegetação. E nesses estudos, nessas pesquisas, a gente pode definir como 3 pontos principais, que são fundamentais, que é a etnobotânica, a etnofarmacobotânica e a etnofarmacologia, que a gente vai ver nos próximos slides. A etnobotânica, ela é um estudo simultaneamente das contribuições da botânica e também da etnologia das plantas. E a gente consegue, na etnobotânica, olhar a planta como um todo, podendo ser usado e avaliado a casca, a lenha, a tinta, como essa planta, uma árvore, por exemplo, pode ser usado como cerca, o pigmento dessa planta. Então, é a planta na sua integralidade.
Já na etnofarmacobotânica, como as plantas de uma região são empregadas com fins medicinais por uma comunidade. Então, nesse caso, a gente já separa uma planta, uma espécie específica usada por uma determinada população e avalia o seu uso, como ela é usada naquela região, para qual fundamento. E nesse caso, aí a gente já consegue fazer a identificação da planta com sua identificação taxonômica, porque é diferente quando se pega uma planta em determinada comunidade, ela pode ter um mesmo nome, pode ser usado de uma forma popular para várias outras espécies. Então é sempre importante frisar que na etnofarmacobotânica a gente sempre vai usar a identificação taxonômica dessa planta. Agora, já na etnofarmacologia, a gente vai pegar essa planta e já vai levar para o laboratório, onde são feitos vários testes químicos, né? Testes químicos, farmacológicos e toxicológicos, onde a gente também pode estar usando os animais, os ratos de laboratório. E isso é importante para verificar se tem presença de substâncias tóxicas, se pode causar malefício a quem está usando, a população. E é importante também para informar a população os malefícios e os riscos de um uso inadequado daquela planta, daquela determinada substância. E por que realizar os testes desses estudos e pesquisas? Primeiro que a gente tem que registrar esse conhecimento, porque grande parte desse conhecimento ele é passado de geração em geração. Se a gente não documenta ele, em algum momento ele pode se perder, pode entrar em extinção. Para validar o uso é importante porque é necessário verificar se há alguma substância tóxica ou danosa para a saúde. E também, nessa verificação, é onde a gente observa se é um uso com efeito placebo. Ou seja, para validar é simplesmente pela segurança de toda uma população, de toda uma cultura. E a partir do momento que a gente já fez essa validação, é importante também fazer o desenvolvimento de novos medicamentos, porque há muitas patologias que ainda não têm uma cura. Então, a partir do momento que a gente faz pesquisa, pode ser que surja um novo fármaco, um novo medicamento, né? E sempre também está surgindo novas doenças, sem falar daquelas doenças infecciosas que não possuem medicamentos no mercado que conseguem combater ela. Outra fonte de pesquisa que a gente tem são os naturalistas. Os naturalistas eles vieram da Europa no século XIX e estiveram na região por um bom tempo, onde eles fizeram seus diários de bordo, né? E até hoje, algumas plantas que eles pesquisaram, que eles enfatizaram a utilidade terapêutica delas, muitas delas são utilizadas na medicina popular até os dias de hoje e ainda são fundamentais para a base de novas pesquisas. Também a gente pode contar com os herbários, que são ricos por contar a história da região, contar a história das plantas, a geografia, e também na UFVJM a gente tem um herbário muito rico, com várias essicatas da região, e não só da região, a gente tem de outras também, que para quem está fazendo pesquisa ajuda bastante. E algumas pesquisas realizadas no FVJM, a gente conseguiu destacar só algumas, por ter uma vasta pesquisa realizada. A gente destacou 3, onde a gente vai buscar fazer dissertações, TCCs, das espécies, da Cinocidentalis, que é o fedegoso. A gente também trouxe a enxota, ou mata-passo, como é conhecido, a arnica do campo, ou a arnica do mato, que são os nomes populares,
E essas plantas, elas são muito usadas, né, em comunidades rurais, indígenas, quilombolas, e são um destaque por serem utilizadas em grande quantidade pela população, para tratar inflamação, promover cicatrização, combo depurativo, anti-inflamatório. E esses estudos têm demonstrado um potencial anti-inflamatório de alguns extratos, além de indicar também, em alguns casos, a presença de substâncias hepatotóxicas, que são os alcaloides. A consideração final é que é necessário a UFVJM que ela continue fazendo esse desenvolvimento de pesquisas, né, acerca das plantas nativas e sua aplicação, porque isso vai sempre melhorar a diversidade regional e fornecer dados para que o uso de plantas seja eficaz e seguro para a população. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos. Olá, meu nome é Jéssica Sena e na 8ª semana da integração Ensino, Pesquisa e Extensão, Sintegra 2021, eu estarei apresentando esse trabalho que foi intitulado Efeito da restrição proteico-calórica durante a lactação no estado nutricional de ratas uístas e filhotes. Durante a fase de lactação, a prole ela passa por intensos processos de crescimento e desenvolvimento metabólico, o que requer um aporte energético nutricionalmente adequado, uma vez que a ingestão materna de dietas pobres em calorias e proteínas, elas podem ocasionar efeitos nocivos aos filhotes. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi investigar os efeitos da restrição proteico-calórica nas mães e filhotes de ratos uístas durante a lactação. O trabalho foi aprovado pela Comissão Ética para o Uso de Animais, a CEUA da UFVJM, e contou com 16 ninhadas compostas por uma rata-mãe e 8 filhotes, sendo 6 machos e 2 fêmeas, que durante o período de lactação foi distribuído em 2 grupos. O grupo controle, em que as ratas-mães elas receberam ração comercial fornecida pela universidade e água à vontade, e o grupo restrição proteico-calórica, em que essas ratas-mães elas receberam 50% da ração consumida pelas ratas do grupo controle e receberam água à vontade. Durante a fase de lactação, o consumo alimentar materno foi monitorado diariamente, enquanto o peso corporal de mães e filhotes eles foram monitorados semanalmente. Após o desmame, que ocorreu no 21º dia de vida dos filhotes, as ratas-mães elas foram anestesiadas e eutanasiadas. Nas mães foram avaliados a ingestão alimentar, o coeficiente de eficiência alimentar e o coeficiente de eficiência energética e a gordura abdominal, retirada após a eutanásia. Nas mães e nos filhotes foram avaliados o comprimento nasoanal, o peso e o índice de massa corporal. Todos esses dados obtidos, eles foram submetidos à análise de variância ANOVA e teste de Newman-Kills quando apropriado, com P menor de 0,05. Na tabela 1, está apresentado a avaliação nutricional das ratas-mães durante a lactação, em que foi obtido que as mães do grupo restrição proteico-calórica, elas apresentaram uma menor ingestão alimentar de calorias, ração e água. Elas apresentaram também um menor coeficiente de eficiência alimentar e coeficiente de eficiência energética. Demonstraram também reduzido acúmulo de gordura abdominal, que por consequência resultou também
no menor ganho de peso e índice de massa corporal. Essas mães, elas não apresentaram diferença significativa quanto o comprimento nasoanal. No gráfico 1, está apresentado o ganho de peso das ratas-mães durante a lactação, em que as mães elas não apresentaram diferenças significativas quanto o peso inicial, no dia 0. Entretanto, a partir do dia 7, o peso do grupo das mães da restrição proteico-calórica, elas apresentaram uma redução quando comparado às mães do grupo controle. Na tabela 2, estão apresentados a avaliação nutricional dos filhotes ao desmame. Os filhotes do grupo restrição proteico-calórica, eles apresentaram menor peso e menor índice de massa corporal. O comprimento nasoanal da prole do grupo restrição proteico-calórica, ele encontrou-se reduzido quando comparado à prole do grupo controle. Diante dos resultados apresentados, podemos concluir que a restrição proteico-calórica, ela promoveu a redução do peso das mães e dos filhotes e retardou o crescimento desses filhotes. Ou seja, o modelo de restrição proteico-calórica utilizado, ele induziu a desnutrição nos animais. Essas são as referências que foram utilizadas na apresentação. Obrigada! Boa tarde a todos, meu nome é Maria Isabel Martins de Castro e eu sou estudante do terceiro período do curso de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Campus JK. Eu vim por meio desse vídeo hoje apresentar o projeto de pesquisa intitulado Implicações da pandemia da Covid-19 na qualidade de vida e na saúde mental dos idosos, sendo desenvolvido pelas discentes do curso de Medicina da UFVJM Campus JK, Bárbara Vicentini, Letícia Freitas e Tamiris dos Santos, pelos docentes do curso de Medicina da UFVJM, Fabiana Souza Máximo Pereira, Giovana Amaral Cordeiro e Ronaldo Luiz Tomazini, pela mestra Renata de Pietro Carvalho e por mim. A população idosa brasileira tem apresentado um crescimento e uma tendência de continuidade de aumento, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e representa 15,7% da população no Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, realizada em 2019, e 8,7% da população presente no Vale do Jequitinhonha em 2020. Nessa perspectiva, essa alteração na pirâmide etária implica uma maior necessidade de atenção pública voltada para esses indivíduos, com a finalidade de garantir sua qualidade de vida. A qualidade de vida da população idosa vai englobar vários eixos, desde a saúde física até a saúde mental, convívio social, estilo de vida, entre outros, sendo essa imensamente prejudicada durante a pandemia da Covid-19. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia da Covid-19 e, para conter a dispersão do vírus SARS-CoV-2, os países ao redor do mundo adotaram o isolamento social como medida protetiva, sendo que essa ação foi bastante indicada principalmente para os idosos, em razão de constituírem um grupo de risco para o desenvolvimento de sintomas mais graves da doença. Com isso, a junção dos riscos frente à Covid-19 e a necessidade de se isolar, restringindo o contato social com familiares e amigos, bem como a realização de atividades prazerosas no ambiente externo ao domicílio, interferiu significativamente na qualidade de vida desses indivíduos. A partir desse panorama, a gente viu a necessidade de avaliar quais foram esses impactos do isolamento social emergido da pandemia da Covid-19 na qualidade de vida e na saúde mental dos idosos, exclusivamente da população idosa de Diamantina, Minas Gerais, onde estamos inseridos. Tendo em vista o esclarecimento acerca desse contexto vivenciado na atualidade pelos idosos, o principal objetivo dessa pesquisa é delinear a implicação da pandemia da Covid-19 na qualidade de vida e na saúde mental dos idosos na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Com
Com o intuito de alcançar esse objetivo, o estudo consistirá em uma pesquisa quantitativa com indivíduos acima de 60 anos, sendo estes pacientes atendidos no Centro Especializado em Reabilitação, o CER, e pacientes cadastrados nas estratégias de saúde da família do bairro Cazuza e do bairro Bom Jesus, na cidade de Diamantina, gerando uma amostra de 288 participantes que aceitarem voluntariamente se envolver com a pesquisa. A partir disso, e após a submissão e posterior aprovação pelo CEP, haverá constatação com tais entidades em busca de obter a relação dos possíveis participantes da pesquisa, assim como seus respectivos contatos e endereços residenciais. Em seguida, serão realizados 3 questionários com esses participantes por via telefônica ou presencial, a depender do contexto sanitário da Covid-19 no período de coleta das informações. Serão executados 2 questionários adaptados e validados no contexto brasileiro, sendo eles o The Medical Outcome Study 36 Item Short Form Health Survey, SF36, Pesquisa em Saúde, e a Escala de Depressão Geriátrica, o GDS-15. Além disso, um questionário acerca do perfil sociodemográfico dos participantes. Em sequência, será efetuada uma análise descritiva dos dados obtidos através do software estatístico PRISM, utilizando-se um índice de significância de P menor que 0,05 e de confiabilidade de 95%. A partir da realização dessa pesquisa, espera-se que os resultados obtidos com a pesquisa evidenciem os principais impactos da pandemia da Covid-19, sendo esses positivos ou negativos, na qualidade de vida e na saúde mental dos idosos, assim como demonstrem quais os eixos da qualidade de vida dos idosos foram majoritariamente afetados. Além disso, espera-se que essa pesquisa possa difundir conhecimentos científicos para a população, colaborando com publicações de artigos científicos associados a essa temática, a qual tende a ser negligenciada por boa parte dos indivíduos. Com isso, espera-se que os resultados do projeto de pesquisa contribuam para o tripé universitário Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM na comunidade diamantinense, auxiliando na construção e planejamento de novos projetos de pesquisa e extensão, bem como de projetos interventivos, destacando o propósito dessa instituição em interligar os conhecimentos e, por meio destes, intensificar a melhora da qualidade de vida para esses indivíduos. Além disso, esperamos que esse projeto tenha contribuição perante a sociedade diamantinense, a partir da apresentação dos aspectos sociais que foram prejudicados durante a pandemia no contexto da qualidade de vida dos idosos, o que estimula ações que possam fortalecer as políticas públicas no intuito de aperfeiçoar os comportamentos dos idosos no contexto pós-pandêmico, mitigando possíveis complicações evidenciadas pela pesquisa. Dessa forma, o presente projeto se volta para a população idosa a partir da necessidade reconhecida de ações que promovam a saúde plena desse grupo, no intuito de avaliar os impactos da pandemia para a qualidade de vida na terceira idade. Por fim, nós gostaríamos de agradecer a docente Fabiana Pereira por nos ter auxiliado com o desenvolvimento desse projeto de pesquisa e também no desenvolvimento do presente resumo. Essas foram as nossas referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento da apresentação. E em nome da minha equipe, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar da 8ª Semana de Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão e de poder compartilhar com todos os ouvintes o futuro do nosso projeto de pesquisa que trará tantos benefícios à nossa comunidade idosa diamantinense. Muito obrigada! Olá pessoal, meu nome é Marisa e apresentar o trabalho intitulado E o Clínico Ecológico da Apendicite Aguda, uma rede integrativa. Essa equipe é composta por mim, pelo Antônio, pela Claudina, pelo José, a Rosângela e a professora Ruene Veloso. O objetivo desse estudo foi descrever o perfil clínico epidemiológico da apendicite aguda. Para realizar esse estudo foi feita uma busca na Biblioteca Virtual da Saúde, nas bases de dados da Lilacs, Medline e documentos da Secretaria de Saúde de São Paulo. E a partir desses dados, foi feita essa revisão integrativa. Nessas bases de dados foram utilizados os operadores booleanos AND e o descritor apendicite perfil epidemiológico. Os critérios de inclusão para essa busca foram artigos completos publicados em português entre os anos de 2016 e 2021 e que estiveram disponíveis na íntegra. Já o critério de exclusão foi a não pertinência ao tema. E aí, no fim, a partir dessa busca, foram identificadas 5 publicações e todas foram inclusas nesse estudo. E a partir dessa busca,
Os resultados demonstraram, entre todos os estudos avaliados, que o perfil clínico epidemiológico da apendicite aguda apresenta-se mais prevalente no adulto jovem, né, entre 19 e 44 anos, mais predominantemente no sexo masculino. Foi possível verificar que a fase de apresentação da apendicite, alterações no exame de imagem, sinal de Bullbach positivo, febre, diarreia, tempo de duração dos sintomas, tempo de queixa até o procura atendimento, menor faixa etária e idade avançada correlacionam com o pior prognóstico durante a internação e pós-cirúrgico. Então, todos esses fatores, eles são fatores de influência que vão piorar esse prognóstico do paciente, né, quando ele chega lá no pronto-socorro com uma dor muito grande no abdômen. E aí, quando é identificado que esse paciente está com apendicite aguda, todos esses fatores, eles influenciam, sim, no prognóstico desse paciente. E aí, a apendicite aguda é uma patologia de emergência abdominal mais frequente, de alta incidência, sendo a principal causa, né, de abdômen agudo cirúrgico em todo o mundo. Então, existe, sim, uma alta procura nos pontos de atendimentos, até porque quando ela vem com uma forte dor e a pessoa acaba procurando. Em alguns momentos, essa pessoa acaba persistindo ainda mais a procura do pronto atendimento. Isso também vai piorar o prognóstico, né? E aí, o fato dela ser essa grave emergência, né, abdominal nos pronto-socorros aí, ele é um problema de saúde pública, né, devido a esse alto risco de complicações. Então, tem uma alta morbimortalidade. Desse modo, podemos concluir que o perfil clínico epidemiológico da apendicite aguda favorece o diagnóstico precoce frente à patologia e manejo adequado dos pacientes. O diagnóstico precoce da apendicite faz-se necessário para diminuir a morbimortalidade que se mantém elevada diante das complicações, principalmente no caso de perfuração. Nossos agradecimentos à Unimons e ao CNPq pela concessão de bolsas e agradecemos ao UFVJM pela oportunidade de apresentar nosso estudo. Olá! Neste vídeo falarei sobre o meu trabalho de conclusão de curso chamado Performance do Acompanhamento Farmacoterapêutico para pacientes idosos hipertensos e ou diabéticos. Há uma previsão de que o Brasil terá em torno de 20,3 milhões de pessoas com diabetes em 2045, sendo que em 2017 esse número era de 12,5 milhões. Além disso, aproximadamente 65% dos indivíduos acima de 65 anos apresentam hipertensão arterial e também 40% dos pacientes recém-diagnosticados com diabetes mellitus tipo 2 possuem hipertensão arterial e 50% dos portadores de diabetes de tipo 2 acabam por desenvolver hipertensão arterial antes do aparecimento da albuminúria. Dessa forma, é visto que se necessita de serviços para acolher essa demanda, e serviços de qualidade. Um dos serviços para auxiliar no tratamento dessas condições de saúde é o acompanhamento farmacoterapêutico, no qual o farmacêutico identifica e resolve problemas relacionados à farmacoterapia. Para garantir que esse serviço tenha qualidade, Lima e seus colaboradores desenvolveram os indicadores-chave de desempenho. Esses indicadores auxiliam na identificação de pontos positivos e também daqueles pontos que necessitam de melhorias, o que possibilita o aperfeiçoamento contínuo do serviço. Os indicadores utilizados neste trabalho foram problemas relacionados à farmacoterapia resolvidos, situação clínica desejada dos pacientes e consultas farmacêuticas realizadas. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar por meio dos indicadores-chave de desempenho o desempenho do serviço de acompanhamento farmacoterapêutico prestado aos pacientes idosos hipertensos e ou diabéticos. Os objetivos específicos foram traçar o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes, identificar os problemas relacionados a medicamentos desses pacientes e aplicar os indicadores-chave de desempenho. O estudo realizado foi descritivo, longitudinal, quantitativo e retrospectivo, realizado na Farmácia Básica de Diamantina, cuja amostra foi constituída por 25 pacientes ígidos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos e já diagnosticados hipertensos e ou diabéticos. Para que esse estudo ocorresse,
foram realizadas 3 consultas farmacêuticas, e os registros dessas consultas foram adicionados ao formulário DADE, que é um formulário presente no método de acompanhamento farmacoterapêutico conhecido como método DADE, utilizado neste projeto. A coleta de dados desse trabalho foi realizada nos prontuários referentes ao período de 2017 a 2019, e a partir disso, aplicou-se os 3 indicadores-chave de desempenho. Aqui nós temos a estratificação dos problemas relacionados à farmacoterapia, que são identificados e resolvidos pelo farmacêutico no serviço de acompanhamento farmacoterapêutico. 4 desfechos são possíveis após a aplicação dos indicadores-chave de desempenho, sendo eles: manter-avançar, que indica que o serviço está em sua melhor performance, ou cuidado, alerta ou urgente, que indicam que o serviço precisa de melhorias. Quanto mais próximo dos valores que determinam o desfecho urgente, maior a necessidade de se realizar melhorias no serviço. No caso do indicador problemas relacionados à farmacoterapia resolvidos, encontrou-se um desfecho urgente, o que indica que se deve priorizar a melhoria desse indicador. Outro indicador utilizado é a condição clínica desejada dos pacientes. Neste caso, relacionado aos pacientes que possuem diabetes mellitus 2, o qual teve desfecho manter-avançar em 2017, alerta em 2018 e manter-avançar em 2019, o que mostra a melhoria do serviço no último ano em relação ao ano de 2018. Já o mesmo indicador em relação à hipertensão arterial, obteve-se melhora progressiva ao longo dos 3 anos. Isso se refletiu na condição clínica dos pacientes. Por exemplo, em 2017, na primeira consulta farmacêutica, 25% dos pacientes possuíam uma pressão arterial sistólica controlada. Já na terceira consulta farmacêutica, 50% dos pacientes apresentavam pressão arterial sistólica controlada. E em 2019, na primeira consulta, 50% dos pacientes apresentavam pressão arterial sistólica controlada e 100% na terceira consulta apresentavam pressão arterial sistólica controlada. Em relação aos pacientes diabéticos, foi medida a glicemia capilar, e os valores encontrados na primeira consulta em 2017 foram que 83% dos pacientes apresentavam glicemia capilar controlada, e 100% na terceira consulta apresentavam glicemia capilar controlada. Já em 2018, houve uma queda, e em 2019 manteve-se o mesmo valor da primeira consulta e terceira consulta. O último indicador utilizado foi consultas farmacêuticas realizadas, que se refere às consultas farmacêuticas realizadas em relação às marcadas, no período de 2017 a 2019. O do ano de 2019 teve o melhor desempenho. É importante lembrar que a cidade de Diamantina tem um relevo perigoso para a população idosa, e isso interfere na liberdade de locomoção desses pacientes, o que dificulta o acesso deles à rede de saúde. Somado a isso, temos também a dificuldade de acesso às especialidades médicas do SUS. O tempo de espera para se conseguir exames e consultas médicas pode variar de 3 meses até 1 ano, e isso faz com que os pacientes desistam ou acabem não aderindo ao tratamento. Por causa disso, eles também podem desenvolver outras condições de saúde que afetam o tratamento corrente, ou também terem um agravamento do quadro de saúde atual. O impacto positivo na vida do paciente causado por esse serviço de acompanhamento farmacoterapêutico é visível, como destacado no indicador condição clínica desejada. É importante salientar que somente 3 consultas farmacêuticas foram suficientes para alcançar esses resultados, o que mostra o grande potencial de melhoria na saúde do paciente idoso hipertensivo ou diabético que esse serviço possui. A aplicação periódica desses indicadores-chave de desempenho é indispensável para garantir a qualidade do serviço, a qual reflete na saúde do paciente. Agradeço à Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, à FAPEMIG, à professora Renata Alina Andrade e à Renata Anastácia de Oliveira. E muito obrigado por me ouvir. Olá,
Meu nome é Larissa Gabriele Mendes, eu sou graduanda do 9º período de Fisioterapia da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri e vou apresentar o projeto com o tema Intervenção Precoce em Lactentes de Risco Biológico por meio de telemonitoramento durante a pandemia Covid-19, percepção dos cuidadores e graduandos participantes. Os autores do projeto são Larissa Gabriele Mendes, Rosane Luzia de Souza, Sabrina Pinheiro, Anabel Melo da Fonseca, Rafael Pereira Santos, Milena Ribeiro e Clarita Alves. A prematuridade é causa significativa de mortalidade e morbidade durante a infância. Quanto maior a prematuridade e o baixo peso, maiores são os riscos para paralisia cerebral ou para algum outro transtorno do neurodesenvolvimento. Por esse motivo, esses lactentes eles necessitam de um acompanhamento quanto a seu desenvolvimento por meio de profissionais da saúde. Além disso, os pais eles também necessitam de um suporte, considerando que os lactentes de nascimento pré-termo eles passam geralmente por um período delicado de internação em um UTI, gerando muitas vezes insegurança para os pais com os cuidados com os lactentes, mesmo depois da alta hospitalar. De modo geral, a família ela exerce um papel primordial no desenvolvimento de uma criança, e no caso do recém-nascido prematuro, essa função ela se torna ainda mais acentuada. A família ela é o primeiro contexto social que a criança está inserida, então necessitando de um meio adequado para que ela possa desenvolver as suas habilidades. Diante dessa importância da família no desenvolvimento infantil, as evidências mostram que a abordagem centrada na família ela é considerada a melhor prática de intervenção precoce. Essa abordagem centrada na família ela é uma filosofia de cuidado, em que os profissionais da saúde, em parceria com a família do lactente, estabelecem um plano e execução de cuidados ou de alguma intervenção. Considerando a pandemia Covid-19, uma intervenção com atenção centrada na família, por meio de telemonitoramento, mostrou-se como uma possível solução para dar continuidade ao acompanhamento desses lactentes e de suas famílias, apesar do isolamento social necessário. O telemonitoramento ele também se mostrou uma possibilidade de vivência e de interação com as famílias e com os lactentes. Para os discentes do curso de fisioterapia, foi uma possível alternativa, visto que esse período ficou proibido as aulas práticas presenciais. Alguns dos objetivos do projeto: dar suporte aos pais durante uma intervenção domiciliar voltada para o desenvolvimento motor de lactentes de nascimento pré-termo. Desvelar, por meio de um estudo qualitativo, a percepção dos cuidadores em relação à intervenção no desenvolvimento motor dos lactentes, guiados pela atenção centrada na família em formato remoto. Reproduzir a percepção dos discentes extensionistas, graduandos de fisioterapia, que realizaram a intervenção de forma remota com os lactentes prematuros e com suas famílias. A metodologia do projeto: um estudo qualitativo, descritivo, realizado a partir de informações e dados extraídos do acompanhamento via telemonitoramento de 13 mães de lactentes entre 3 e 15 meses de idade corrigida, nascidos na maternidade Diamantina, no ano de 2020, que aceitaram participar do projeto de extensão. Participaram ainda 28 discentes de uma disciplina de graduação, divididos em grupos e tutoreados por 8 discentes extensionistas. O telemonitoramento ele ocorreu semanalmente, sendo realizado por videochamada na plataforma WhatsApp, com duração de 2 meses. Os bebês eles foram avaliados antes e após a intervenção, por meio de testes padronizados, cujos resultados estão sendo apresentados em outro estudo na Sintegra. Ao final do projeto, foi aplicada uma entrevista aberta com os participantes, tanto com os cuidadores como com os discentes e extensionistas, sobre o que eles acharam do projeto nesse formato e quais foram os pontos positivos e os pontos negativos. A entrevista ela foi aplicada de forma remoto, sendo um relato das experiências vivenciadas pelos pais e graduandos com o telemonitoramento, suas percepções sobre o desenvolvimento motor dos bebês prematuros. Os resultados: inicialmente participaram 13 mães e seus lactentes, sendo que 2 lactentes eles foram detectados com síndrome de Down e foram encaminhados para a Clínica Escola de Fisioterapia da UFVJM. Portanto, ao final foram coletados 11 relatos das mães. Aqui a gente tem um breve vídeo que vai mostrar um pouquinho uma mãe e o seu filho prematuro, acompanhado dos tutores e dos alunos de fisioterapia, realizando uma avaliação do desenvolvimento motor.
Nos resultados, a gente tem alguns relatos da família e alguns relatos dos discentes. Eu vou escolher algum como exemplo e vou ler. O relato da família. Fiquei muito satisfeita com o atendimento, consegui realizar tudo o que me foi passado e notei muita diferença. Também foi importante, pois tirei minhas dúvidas relacionadas à idade e ao desenvolvimento da minha filha. Uma experiência do discente. A experiência com o projeto foi muito enriquecedora, visto que aprendi muito a lidar com a família e entender a importância dessa participação na realização de cada conduta, exercendo um papel fundamental para o sucesso do tratamento. Outro fator relevante foi a construção de um vínculo de confiança, onde a mãe realizava as atividades propostas e repassava um feedback de todas as mudanças e evolução do paciente, tornando essa experiência ainda mais prazerosa. Aqui a gente tem mais alguns relatos. Um relato da família. Gostei muito das atividades propostas e comprometo continuar a realizá-las. Um relato do discente. Ter a experiência do teleatendimento foi algo muito rico para esse período que estamos vivendo. Saber se renovar e adaptar às intercorrências que ocorreram no cotidiano das famílias. Aqui a gente tem mais alguns exemplos. Como resultado do projeto, observou-se alguns aspectos principais nas falas de alguns pais. Eles perceberam a melhora no desenvolvimento da criança, aprenderam a conhecer melhor as capacidades da criança, conseguiram esclarecer suas dúvidas, reconhecer o seu valor e a sua contribuição na intervenção e estimulação da criança. Tratando dos relatos dos discentes extensionistas, se destacaram os seguintes aspectos. Eles observaram a melhora da criança, a importância de conhecer a dinâmica da família e o ambiente na construção das intervenções, o sentimento de gratificação de terem visto o resultado das intervenções, foi uma experiência rica de aprendizagem e de acolhimento das famílias. Como conclusão do projeto, devido à pandemia, o telemonitoramento ele se tornou uma opção acessível para realizar o acompanhamento de bebês prematuros e suas famílias, que necessitavam de um acompanhamento após a alta hospitalar. Através da abordagem centrada na família, foi possível alcançar as metas propostas, entender o ambiente e as dificuldades das famílias, retirando as dúvidas e questionamentos acerca do desenvolvimento motor dos lactentes. Tanto as famílias participantes quanto os discentes participantes acharam a experiência muito enriquecedora. Aqui temos as referências do projeto e o meu muito obrigada.